ele vai parar de funcionar, ele entra em falência. E o que leva à resistência insulínica? Primeira coisa é a herança genética. Se você tem pais ou tios, avós, parentes diabéticos, você é um diabético em potencial. A doença só não apareceu ainda, então você precisa cuidar mais do que as outras pessoas. Outra coisa que causa resistência insulínica é a falta de exercício físico. O corpo vai travando e a insulina não faz o efeito necessário. O corpo se torna resistente, não só à insulina, mas aos outros hormônios também. Outra coisa, engordar. Quanto mais acima tiver o teu peso, maior é o risco de resistência insulínica e diabetes. E outra coisa, comer muito doce. O sábio Salomão já disse lá em Provérbios: se alguém encontrar mel, coma pouco. Então doce, gente, é uma coisa gostosa, mas é para se usar pouco. Porque a pessoa que gosta de muito doce, come muito doce, ela, cada vez que você come, você força o teu pâncreas. Se você comer com o estômago vazio, então pior ainda. Doce devia ser usado junto com os alimentos, uma quantidade sempre moderada. Mas vejam o quadro completo da resistência insulínica. Ali está. Quem está acima do peso, ou quem come muita gordura e muita fritura, acaba desenvolvendo ácidos graxos livres no sangue, gorduras livres. Essas gorduras aumentam os triglicérides e abaixam o colesterol bom, o HDL. Essas gorduras também aumentam a pressão arterial, aumenta a resistência à insulina, e a resistência à insulina também altera as gorduras, altera a pressão, aumenta a glicose. A glicose alta leva ao diabetes, e tudo isso aí junto leva ao quê? A doença cardiovascular, que é a doença que mais mata. E tudo isso aqui pode ser prevenido. Esse bonequinho é para nós não esquecermos da resistência insulínica. Ele representa o típico portador de resistência insulínica. Note que as perninhas dele são normais. Observe que os bracinhos dele são normais. O peito dele é normal. Mas esta barriguinha aí, essa é perigosa. A gordura que se concentra aqui na cintura, nós chamamos de gordura visceral. Essa gordura tem a ver com risco cardiovascular. E aí já vai a primeira tarefa do nosso seminário para você. Quando chegar em casa, você vai pegar uma fita métrica e vai medir a tua cintura, para ver se você está correndo risco. Não é aquela cinturinha fina das mulheres, não. É bem aqui em cima do pneuzinho aqui, tá? Daquela boia, né, que fica aqui assim, se necessário. Você vai medir a nível do umbigo. Pega a cicatriz umbilical e coloca. As mulheres não podem estar mais do que 84 centímetros. Anote aí na sua apostila, na última página nós temos algumas folhas, algumas linhas em branco. Anote aí, 84 centímetros é o principal marcador de risco hoje. É a medida da cintura. É mais importante do que medir colesterol, medir pressão, medir qualquer outra coisa. Ok? E para os homens, quanto é? Alguém disse aqui 1,5 m. Errado. Os homens 94 centímetros. Anote aí. Primeira tarefa, chega em casa, uma fita métrica e vê teu nível de risco. Então esse indivíduo tem o que? Obesidade abdominal, intolerância à glicose, a taxa de açúcar vai subindo, pressão alta, HDL baixo, triglicérides alto. Esse indivíduo vai desenvolver derrame, infarto, aneurisma, insuficiência vascular. Aí está. E agora, meus queridos, presta atenção nesse quadro aqui. Esses fatores de risco que nós vemos aqui, pressão alta, colesterol alterado, triglicérides, glicose, nós vamos trabalhar, não precisa anotar esses resultados não, porque nessa apostila, saúde e adoração, que cada um vai receber no final desse programa, nós vamos cada dia tratar de um assunto desses. Você vai conhecer todos os valores, como você deve fazer para que suas taxas fiquem bem. Você vai aprender a controlar de uma forma natural esses problemas. Então não precisam anotar isso. Esses próximos 40 dias com Deus, mergulhado na saúde, Deus vai nos ensinar muitas coisas bonitas e importantes. O perigo da síndrome metabólica é esse, que quem tem 3 fatores de risco, se você está com a cinturinha acima, e além disso ainda tem o triglicérides um pouquinho alto, ou a glicose subindo, ou não faz exercício, ou HDL baixo, 3 fatores desses representam um alto
risco. Essa pessoa pode ter um derrame ou um infarto nos próximos 10 anos. Então, se você faz tempo que não faz o check-up, ou você nunca fez, que tem até 20 anos para cima, procure um médico, essa semana já. Vai começar o seu seminário com check-up. Peça para o médico um lipidograma. E peça também a glicose. Se você medir a tua cintura, medir a pressão, fizer um lipidograma, vai ver colesterol, triglicéridos e a glicose, você tem um perfil geral do teu risco. Mas o controle adequado desses fatores modifica a história da aterosclerose. Uma artéria entupida, quando você arruma essas coisas, sua alimentação, teu exercício e tal, teu sono, ela vai desentupindo. Dentro de 2 anos você pode desfazer as placas de gordura. Aí está. 1,5 metro. A obesidade virou uma epidemia no mundo, não vamos falar sobre isso, mas notem todas as doenças que acompanham o excesso de peso. Quem está acima, por favor, dá um jeito de arrumar isso, ok? Então, o risco relativo de infartos e derrames. Olha, eu queria dar um testemunho de uma secretária. Semana passada, no Mato Grosso, a secretária do presidente, a secretária do departamental de mordomia, ela era obesa, 100 quilos. E quando vinha alguém procurar lá na associação, eu queria falar com a secretária do departamento de saúde. Ela falava assim: sou eu. E ela falava triste, porque ninguém pediu para ser gordinho, né? Tem um fator genético muito forte, os hábitos da infância, a parte metabólica, hormonal. Quem come mais, os magros ou os gordos? Quantos acham que são os magros? Deixa eu ver. Ok, pode abaixar as mãos, olha só. E quantos acham que são os gordos? O gordo, coitado, não pode comer. Tá numa pizzaria, ele tá comendo um pedaço de pizza, né? Um pedacinho só. Por isso que tá gordo, fica comendo pizza. Não vê aquele monte de magro lá comendo 10 pedaços. Não é verdade? Não é isso, não é. Mas veja o que aconteceu com essa secretária. Ela recebeu no começo do ano esse material aqui, e ela pegou escondidinho do chefe dela uma apostila. E todos os dias, com oração, ela pegou. Primeiro dia, orava, estudava. Segundo dia, orava, estudava, seguia as orientações. Resultado, quando nós fomos lançar o seminário lá, ela já estava 22 quilos mais magra. Foi um testemunho maravilhoso. Eu reclamei com o presidente, falei: presidente, nós temos uma Dilma Rousseff em nosso meio, que vazou informação. Ela não devia ter feito isso antes de lançarmos o seminário. Mas tem sido uma bênção. 80 mil pessoas fizeram já no Nordeste. Houve uma revolução na igreja lá no Nordeste. Com certeza haverá também aqui em relação a isso. Mas vejam, o risco de infarto e derrames aumenta conforme o aumento de peso. BMI é o índice de massa corporal, que você também vai aprender a calcular aqui na apostila. O normal são 20 a 25 quilos por metro quadrado. Você vai aprender a calcular também aí durante o programa. A geração Coca-Cola. Eu vou procurar, eu vou me esticar um pouquinho, pedir a permissão, pastor, mais uns 10 minutinhos. Depois a gente encolhe um pouquinho a segunda fala, porque eu queria fechar esse assunto aqui mais técnico, ok? Obrigado. Então, fenômeno que marca a mudança da mentalidade dos jovens, os cientistas chamam de coca-colinização do mundo, a destruição em massa da saúde das pessoas. A Coca-Cola Company deseja fazer com que as pessoas bebam mais refrigerante do que água. E até criar um refrigerante com o nome de água, né? H2O, né? Para todo mundo beber refrigerante no lugar de água. Outro problema que tem feito engordar e causar alterações metabólicas são os fast foods, que os cientistas chamam de nefast foods. É uma palavra em inglês que significa alimentos nefastos que prejudicam a saúde. Isso virou uma moda. Lembra, mais ou menos uns 25 anos atrás, veio um médico americano num congresso de saúde, de alimentação, lá no NASP em São Paulo, e ele falou: não deixem o McDonald's entrar no país de vocês, eles destruíram a saúde do meu povo. Essas coisas não tem jeito, né? Hoje em cada esquina tem muito adventista aqui. Vamos passear hoje, criançada? Vamos? Onde é que nós vamos? É passear, não é? Gente, isso é passeio. Isso é passeio. Você vai para comer porcaria, gastar dinheiro com uma coisa que vai destruir mais a saúde, ensinando os filhos um comportamento. Passeio é para um piquenique,
enfim, um parque, andar de bicicleta, vamos, enfim. Não que você não possa ir, vai lá no shopping, né? Mas evite, sabe, de chegar naquele último piso do shopping, porque lá em cima é complicado. Pode até chegar se você precisa e quer fazer um lanche lá, mas escolha com muita sabedoria, com oração, eu diria. Qual das lojinhas você vai levar a sua família? Porque aquela reprovação de Deus lá em Isaías 55:2 serve para nós também. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Vai gastando dinheiro ainda com isso, prejudicando a sua própria saúde. É um alerta para nós. Olha por que as pessoas têm engordado, porque a comida também engordou. Olha o tamanho do refrigerante, olha o tamanho que era antes o sanduíche, o tamanho que é hoje. O saquinho de pipoca tinha antes 170 calorias, hoje 900 calorias. Aí está. A pressão também da mesma forma, hipertensão arterial. A pressão normal, segundo os dados mais atualizados, é esta, 12/8 mesmo. Acima disso, já é alta. Quem tem um pouquinho acima de 12/8, nós chamamos de pré-hipertenso. A pessoa tem uma pré-hipertensão. E a pré-hipertensão é importante porque o mesmo número de hipertensos, mais ou menos 1/3 da população, tem uma outra quantidade igual de pré-hipertensos. E quem tem pré-hipertensão, veja o que vai acontecer. Desenvolverão a hipertensão arterial sistêmica em quanto tempo? 4 anos. Se você já teve um pico hipertensivo ou a pressão está um pouquinho acima, você vai ser hipertenso nos próximos 4 anos. Então agora é hora de você cuidar. E os americanos descobriram uma dieta para controlar a pressão sem remédios. Essa dieta se chama dieta DASH. Essa dieta é caracterizada pelo quê? Pobre em quê? Gorduras. E rica em frutas e verduras. Por que a dieta pobre em gorduras e rica em frutas e verduras abaixa a pressão? Porque o nosso corpo, sais minerais funcionam em equilíbrio. Quando você aumenta a ingestão de um, você aumenta a eliminação do outro. Então, quando você ingere mais potássio, seu corpo elimina mais sódio. Quando você usa mais cálcio, seu corpo elimina mais o magnésio. Os dois são, todos os sais minerais são equilibrados. Então, quando você come muitas verduras, sabe aquele prato de folha antes do almoço? Não é uma folhinha de alface, é um prato de folha antes do almoço. Entende? Quando você come uma fruta no seu café da manhã, no jantar ou mesmo na sobremesa, você está eliminando o excesso de sódio. Tem um efeito igual ao de um diurético. Agora, por favor, ninguém pare o remédio porque participou do seminário Saúde e Adoração. Deixe que o seu médico mande você parar. Mas isso vai acontecer com muitos aqui. Deus tem operado milagres por meio do estilo de vida. Aliás, há uma frase que eu gosto muito do Espírito de Profecia que diz assim: Deus opera de forma sobrenatural através dos seus agentes naturais. E quais são os agentes naturais? São chazinhos, ervas, raizadas, garrafadas? Não. São esses 8 remédios que nós vimos aí. Então, por fim, diagnóstico do pré-diabetes também. Quem tem pré-diabetes, a taxa começa a subir e vai se tornar diabético nos próximos 10 anos. Aí temos... Eu trouxe esse trabalho de 2004, publicado na American Diabetes Association, mostrando que a cafeína reduz a sensibilidade à glicose, ou seja, causa resistência insulínica. Enfim, favorece o aparecimento de diabetes. Ingestão de carne e gordura e o risco de diabetes. Quem consome gordura total e saturada corre um risco maior de desenvolver diabetes. Gordura total e saturada. E aqui está, carnes processadas pode aumentar o risco de diabetes tipo 2. O que é uma carne processada? Presunto, o hambúrguer, Chester, enfim, os embutidos, né? Enfim, mortadela, salsicha, linguiça, mesmo aquela de frango, aquela de peito de peru, não devia fazer parte da dieta de um adventista. Eu estou falando isso como médico, não como adventista. Você pode perguntar para qualquer médico, eles colocam gordura de porco, na maioria deles, mesmo aquele de aves, muitos condimentos, e o sabor é tão forte
que destrói o teu paladar para as coisas simples. Quem come isso acaba não gostando da comida normal, ok? E a irmã White não diz que a gente deve comer comida natural, ela diz que a gente deve comer comida simples. Depois nós vamos ver essa diferença, isso é importante. Esse estudo foi feito em mais de 42 mil participantes, saiu na revista Diabetes Care de 2002, a revista mais importante de diabetes dos Estados Unidos. Aí o pessoal coloca então carne de boi dentro da mortadela e fala, bom, mas eu vou comer a mortadela adventista, né? O que é isso? Existe mortadela adventista? Nós não podemos aceitar isso, né? Mortadela adventista, café adventista, cerveja adventista, enfim, e assim por diante. Aí está. Notem, pegaram um grupo de pré-diabéticos e dividiram em três. Uma parte ia usar placebo, comprimidos de farinha. Outra parte deles ia usar metformin. Outra parte iria fazer somente uma intervenção no estilo de vida, igual um programa que nós estamos fazendo aqui. Qual deu o melhor resultado? Sem dúvida, intervenção no estilo de vida. Simples modificações. A redução de 7% apenas no peso corporal. E exercício meia horinha por dia. O que aconteceu? 58% de redução na progressão do pré-diabetes para o diabetes. Conclusão, dá pra gente evitar essas doenças? Dá. Não só evitar, como curá-las também. O que é mais importante, estilo de vida ou os remédios? O estilo de vida, mas os dois são importantes. Se às vezes a máquina já está um pouquinho estragadinha, você vai precisar também dos medicamentos, ok? As pessoas que seguiram esses hábitos, 7 hábitos, a mortalidade em 9 anos foi de 5%. Quem seguiu apenas 3 hábitos, 20%. E aí nós vemos, né? Quanto mais fiéis nós formos à luz que Deus nos deu, mais saúde e mais longevidade, mais alegria nós teremos. Porque Cristo disse, olha, eu vim para que tenham vida, e vida na abundância. O jeito de você viver interfere na sua qualidade de vida, interfere também na quantidade de vida. Mais uma vez essa pergunta, existe alguma mudança fácil? Você deixar uma coisa que você gosta ou mudar esse hábito somente pelo poder de Deus. Por isso eu acredito nesse seminário, porque você começa o dia de joelhos no chão diante de Deus. Senhor, dá-me força. Você não vai orar, Senhor, me ajuda a controlar o diabetes, Senhor, me ajuda a emagrecer. Não. Você vai orar, Senhor, me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer nesse dia. Dá-me aquele fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Dá-me disposição para sair para o meu exercício. Na hora que eu estiver diante da mesa, com todos aqueles pratos que eu saiba escolher com sabedoria. E eu vou terminar com esse texto do Espírito de Profecia, que eu acho que é extremamente importante e que me remete a uma experiência. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Como? Todo membro da igreja. Deus está chamando você para fazer obra médico-missionária, está chamando cada membro da sua igreja para fazer obra médico-missionária, porque o mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais, e por toda parte morrem pessoas que precisavam de ter esse conhecimento das verdades que nos foram confiadas. E eu perguntava ao Senhor, primeiro aninho da faculdade de medicina, me deparei com esse texto e eu ficava, como a igreja vai fazer obra médico-missionária? Nem todos são dentistas, como o Dr. Falcão, nem todos são médicos como eu, nem todos são psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, professor de educação física, assistentes sociais, não são da área de saúde. Como toda a igreja vai fazer? Quando você sabe que um remedinho fez bem para o seu filho, para alguém, você vai sair receitando esse remedinho para todo mundo? Que um chazinho que você conheceu lá com a vovó ou com a vizinha da esquina fez bem para alguma coisa, vai sair prescrevendo esse chá para todo mundo? O brasileiro bem gosta disso, né? De sair receitando. Eu acho que dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais do que todo mundo. Porque ó, você quer uma receita, conversa com o adventista, usa isso que é bom. Será que essa é a obra médico-missionária que nós devemos fazer? Não, isso tem um nome, isso chama charlatanismo. Você não foi educado, preparado para prescrever e sai prescrevendo um remédio para os outros.